Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos ver aqui, ó, a questão seguinte, a história do anel. Aqui eu tô com o meu anel de Cavaleiro Templar aqui, ó. Vamos ver se não fica aqui, aparece aqui, assim, tem a cruz ali, cruz templar. Tô com o meu anel de Cavaleiro. Vamos falar sobre anel na maçonaria, né? Isso aqui é cavalaria, né? Vamos entender mais essas questões todas, né? Falar sobre a história do anel na maçonaria, certo? A história do anel, como é que veio isso tudo, por que tem anel na maçonaria, quem que usa, quem não usa, vamos falar sobre todas essas questões. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui, certo? Não fez sua inscrição, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão maçonaria. Então vamos lá, vamos ver aqui a pergunta do querido, deixa eu ver aqui. Eu até já, ele falou no vídeo ali, ó, o segredo do anel, né? Fiz esse vídeo que antigo, segredo do anel, ó, que é o Valério Manuel, certo? Valério Manuel. De onde surgiu a história do anel? Foi iniciado e não foi dito nada a respeito, né? Então o que acontece, certo? O que acontece via de regra, né? Você vê o maçom, muitos gostam de usar anel, né? Isso que eu falo. É uma obrigatoriedade usar anel na maçonaria? Não. Inclusive a grande maioria dos irmãos, certo? Não usa anel. A grande maioria dos maçons não usa. Assim, não existe um estudo a respeito desse assunto, né? Mas muito poucos acabam utilizando, né? Quem tem orgulho, quem gosta mais, sabe que não tem problema, né, de se revelar, porque existe um problema também, né, de você se revelar maçom. Qual que é o problema? De repente o cara é um comerciante, certo? Um advogado, e lida com o público em geral e sabe que existe grande preconceito por parte dos ignorantes, para falar a verdade, sobre a maçonaria, né? E para que o cara vai se identificar, usar um anel grande, né, cheio de coisa? Para que ele vai usar isso daí, né? Para arrumar para a cabeça? Né? E tem gente que não vê problema, como eu, por exemplo. Eu uso todo dia, basicamente, anel da maçonaria. Eu gosto, é o meu perfil, assim, isso daí eu acho que são os resquícios de uma infância, uma adolescência punk, né, que gostava muito de corrente, essas coisas, sempre gostei, né, já vem lá até do costume, é um costume, inclusive é um costume antigo, minha avó paterna gostava muito de usar anéis, acho que anéis não, mas mais pulseiras e tal, né, já é um lance meio de família, assim, você já tá meio que no DNA, então eu continuo com esse costume, na verdade, né, e gosto, né, entrei pra maçonaria, acabo usando, tem uma coleção de anéis aí, inclusive, certo? Já até mostrei em alguns vídeos aí, alguns anéis que eu possuo, né? Mas basicamente eu gosto de usar esse aqui, eu tenho um anel da maçonaria, que eu uso nessa mão, né? Porque eu tava fazendo uns trabalhos aí, a mão fica... Eu tenho uma mãozinha de alemão, né? Então a mãozinha... Tem dia que o anel não entra, porque ela fica inchada, né? Eu tava pintando uma parede, na verdade. Aconteceu isso. E daí, pô, ontem tava pintando a parede, fui pôr o anel da maçonaria, não cabia, né? Esse aqui é um pouquinho maior, daí eu tô usando esse aqui, né? E daí deixei de lado, coloquei, enfim, essa outra história, né? Você vê, o maçom é uma pessoa comum, né? Tem os perrengues que tem que cuidar da casa, que é apartamento, né? Sempre tem uma coisinha pra fazer, uma coisinha ou outra, a gente tem que se virar, né? Certo? Não vou gastar meu dinheiro chamando os caras pra arrumar qualquer coisinha, né? Eu me viro, eu sou assim, né? Já me perguntaram, é que eu sou descendente de alemão, né? Minha família, parte de pai é Müller, né? Müller. Cara, os alemão, na verdade, que, né, a gente fala que os alemão, né? O correto não é os alemães. Os alemão, eles metem a mão na massa, né? Então, enfim. Mas essa é outra história. E daí ele perguntou aqui, né? Foi iniciado e não me foi dito nada a respeito da história, de onde surgiu o anel. Cara, isso daí, na verdade, é um contexto, assim, com a formação da maçonaria, certo? A gente pode pôr no seguinte senso, né, no seguinte sentido, né? Maçonaria século XVIII, 1717, né? Então a partir desse assim Big Bang, podemos chamar da maçonaria, que foi podemos chamar justamente desse jeito, né? A reunião lá de Londres foi um Big Bang, né? Eu quero dizer o seguinte, é que ali surgiu, né? Começou a expansão da maçonaria, né? Então ali foram se criados, né? Os graus foram se criados, foram se agregando valores, foram se agregando doutrinas,
dogmas, símbolos, lendas, né? Paramentos. Os paramentos foram se diferenciando, né? Tanto nos colares quanto nos aventais. E isso mudou de país para país, porque daí, por exemplo, a maçonaria foi para a França muito rica assim nessa questão de adornos, né? E de todos esses adornos, colares e não sei o que, coisas que foram evoluindo, né? Surgiram a questão dos anéis. Então, na verdade, fica hoje aqui no Brasil, por exemplo, certo? É livre, né, o uso da questão do anel, certo? Pelo maçom. Só que daí tem que ter alguns critérios, por exemplo. Existem, por exemplo, anéis do grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Um aprendiz deve usar o anel do grau 33 do rito escocês antigo e aceito? Ou um grau, assim, de forma geral. Um aprendiz, um cara que entrou ontem, né, um irmão, né, se tornou um irmão, entrou ontem na maçonaria. Que nem você. Você entrou agora, né? De onde surgiu essa história? Foi iniciado e não me foi dito a respeito. Você entrou ontem, você deve usar um anel com uma simbologia de um grau acima do seu? Obviamente não, né? No meu, por exemplo, eu tenho até o meu aqui, deixa eu pegar aqui, vou até te mostrar aqui. Tá na mão aqui, tá na mão aqui. Ó, esse meu anel, por exemplo, olha, ele tá gasto que não dá nem pra ver aqui aqui, ó. Acho que vai conseguir ver por causa da luminosidade. Esse anel, ele agora nem aparece mais de tão velho que é, né? De tão velho que é. E eu usava assim, costumo usar assim. Agora, hoje eu acho que vai entrar. Entrou aqui, ó. Hoje entrou, certo? Então, hoje entrou, certo? O que acontece? Entrou, mas tá com a mão inchada, né? Pega no pesado ali, dá uma inchada na mão. Mas enfim, aqui é de tão velho, né, que ele gastou, mas ele é um anel do grau de companheiro, assim, ele foi feito lá quando eu fui fazer, teve que mandar fazer, antigamente não era que nem tem hoje, aí um monte de anel, vem coisa da China e os cambal, certo? Você tinha que ir no joalheiro, lá na pessoa que faz o anel, e eles tinham alguns modelos, né, e não era uma coisa como tem hoje. E esse anel aí, nossa, tem muitos anos, eu peguei e mandei fazer, e o único modelo disponível era do grau de companheiro, né, mas eu já era grau de mestre, então não tinha problema, né, usava como símbolo da maçonaria, né? Então, o que acontece, certo? Hoje é esse boom. O que deve se fazer? O aprendiz deve utilizar, por exemplo, um anel. Primeira coisa, é um costume, não existe uma diretriz, né? Não sei se pegar os manuais ali, eu desconheço, se alguém conhecer me manda no link aqui embaixo, mas regulamentos, RGF, que existe por aí, manual de paramento, essas coisas, né? Muito específicas, principalmente por simbolismo, de uso do anel, certo? Então, não existe, via de regra, um regramento a respeito dessa questão. Aí cabe o quê? O bom senso da pessoa, né? Se for um irmão, obviamente, né? Usar um anel adequado, ou, certo? Eu sou do grau 33, por exemplo, eu tenho o grau 33, eu posso usar o anel do grau 33? Obviamente, né? Obviamente sim, né? Certo? Posso usar um anel do grau 18, lá do Rosa Cruz, por exemplo, né? Posso usar? Pode, não tem problema, né? Certo? Mas o aprendiz pode, o caso contrário, né? Pode usar um anel do grau 33 ou do Rosa Cruz, ou sei lá, de qualquer, do mestre secreto, do mestre perfeito, né? Enfim, pode usar? Não, obviamente não, né? Por quê? Porque não fica bem, certo? Não é uma questão adequada. E pessoas de fora da maçonaria podem usar anel, por exemplo, adesivo, camiseta. Já me perguntaram, como é que é? Correntinha, né? Isso aqui é uma cruz, mas não tem nada a ver com a maçonaria. Mas correntinha, o que mais? Sei lá, cara, adornos da maçonaria, né? Não existe impedimento com relação a isso, mas o que acaba acontecendo, como eu falo sempre, né? E já aconteceu comigo algumas vezes, né? Você encontra uma pessoa, né? O que acontece, né? Tem aquele lance do iniciado encontrar o outro iniciado. Eu tô lá numa situação diversa, qualquer situação que seja, e de repente eu vejo lá, porque já chama atenção, né? Sabe? Chama atenção. O maçom, ele usa anel, certo? E se ele usar o anel, obviamente, ele não é um segredo que ele é um maçom, né? Como eu falei pra você no começo do vídeo, não é um segredo que o cara faz parte da maçonaria. Então, sabe, se ele tá usando anel, ele não vê problema também. Se eu tô usando anel, ele pode chegar em mim e perguntar, como já aconteceu, inclusive, internacionalmente. Isso daí eu tenho uma experiência internacional, né? Porque eu tava fora do país e tava com o meu anel, e com esse aqui, inclusive, né? E de repente veio um irmão
Ele era um companheiro lá dos Estados Unidos, né, um norte-americano. Eu não lembro de que loja que ele era, de qual grande loja. A gente começou a bater papo, né, porque ele me identificou, né, pelo anel, e depois já tinha uns outros irmãos ali na situação, né. Era um lugar que não era um lugar da maçonaria, né, não tinha nada a ver. Eu estava fazendo uma viagem de turismo e de repente eu fui reconhecido, né, fora do país. Por quê? Não eu, o Luiz Miller, né, não eu como pessoa, mas como um maçom, né, porque estava usando anel. E ali começou um bate-papo e tal. Então, num ambiente diverso, como eu falei, que não tem nada a ver com maçonaria, de repente tem uma pessoa com anel, você vai lá, vê que a pessoa está usando o anel, vê que a pessoa está anel é ótima, vê que a pessoa está usando o anel, e você pode ir lá cumprimentar e tal, e conversar, né, bem na boa, assim como se fala hoje em dia, na tranquilidade, não há problema com relação a esse tipo de coisa. E ali, claro, você é de qual loja, de qual potência, de qual país, no caso ali, que nem eu estava nessa conversa, o rito, como é que funciona lá. Quando é país, é um negócio louco, né? Porque as maçonarias são muito diferentes em cada país. O irmão tá lá no Paraguai, por exemplo, tem situações distintas lá no Paraguai. Tá nos Estados Unidos, a maçonaria lá tem outro formato muito diferente do nosso. Tá na Inglaterra também é diferente, na França, né? Tem as peculiaridades francesas, certo? Na Itália, em Portugal, tudo é muito peculiar dentro da maçonaria. Cada país tem o seu ponto de vista e tem a sua cultura agregada dentro dos sistemas maçônicos, podemos pôr desse jeito, né? Sua forma de governo, suas estruturas, é muito diferente. Então, para o maçom, é muito rico encontrar assim, um irmão de outro país. Mas mesmo aqui no nosso país, de repente encontra um irmão eu sou do Grande Oriente do Brasil, encontra um irmão da Grande Loja, lá de, sei lá, do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, da Glesp, né? Sei lá, Minas Gerais, ou da Comab, lá do Grande Oriente de Minas Gerais, ou do Grande Oriente, essa sigla assim, Grande Oriente de Santa Catarina, né? Encontra lá, tem as peculiaridades, são diferenças, ritos que eles trabalham, o modo do rito diferente que a gente trabalha, etc. E daí a gente começa a bater um papo assim que não tem fim, geralmente não tem fim, né? As mulheres que gostam, quando elas estão juntas, encontram assim, dois maçons se encontram, as mulheres não se cumprimentam, obviamente, e a conversa nunca acaba. Daí as mulheres ficam muito satisfeitas, né? Pra dizer pouco, né? Então funciona essa, a história do anel, ela começou, né? Como um adorno, na verdade, né? Meu querido Valério, isso, Valério Manuel, isso, Valério Manuel. Começou como um adorno, não existe uma diretriz específica, existe o que? O bom senso, né? E as pessoas de fora, né, não devem usar essas questões, porque quando um maçom vai lá e vê uma pessoa, ele vai, obviamente, vai tentar um contato, vai conversar, né? Vai perguntar de onde que você é, da pessoa, não, eu gosto de usar. Qual que é a visão que passa a respeito dessa questão? Que a pessoa está tentando se fazer, tentando passar por outra coisa, né? Tá querendo dizer que é maçom, por exemplo, porque acha que vai ter alguma vantagem no mundo profano, como a gente fala, né? Em relação às outras pessoas, né? Mas isso daí é uma imbecilidade, porque na primeira oportunidade que ele encontrar um maçom, a casa vai cair, o barraco cai, né? Daí cai a cara do cara, né? Então cai as pranchas, que a gente fala, cai tudo as pranchas do cara, certo? O cara tentando se fazer passar por uma coisa que ele não é. Então, a questão é a seguinte, né? É justamente isso. Se você encontra alguém aí, por exemplo, né? Que, assim, um exemplo interessante, né? Só para você entender a questão. Vamos imaginar que existe um congresso, um seminário onde tem uma série de juízes, pessoas lá do direito que são magistrados, né? E daí, de repente, você vai lá por um convite lá de alguém, vai acompanhar e pode, é uma coisa assim, né? Mas é quase que restrito só a juízes. E daí você começa a conversar com uma outra pessoa e essa pessoa acha que você é juiz e você não é, no final das contas, né? Você não é o juiz, certo? Qual que é... E você deixa transparecer que você é juiz, certo? O que acontece quando essa pessoa descobre? Não precisa nem responder, né? Vai ficar uma situação, no mínimo, chata, né? Toda aquela confiança que de repente teve numa conversa, né? Aquele laço inicial que começou a se estreitar, podemos pôr desse jeito, ele é perdido, né? E ali se cria uma barreira. Então, nesse contexto, pessoas que usam adornos e não são da maçonaria, tem que tomar cuidado nesse aspecto, né? Porque pode passar por um falsário, como eu falei, né?
Então a história é essa, não existe uma história específica, a coisa foi se desenvolvendo, não tem um grau, você está no grau de mestre, você tem que usar um determinado anel, você é obrigado, não existe esse tipo de coisa, né? Você está no grau tal, você tem que usar, não, é muito gosto, né? Tem alguns Supremos Conselhos, por exemplo, que tem até um material que incentivam, né? Mas não é obrigado, porque não é todo mundo que gosta de usar anel, não é todo mundo que gosta de usar pulseira, etc, etc, etc. Beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, conheça mais no meu site lá, luismiller.com.br, o curso A Tradição Maçônica. Não deixe de conferir. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.